Velho Oeste é um nome frequentemente dado a um período dos Estados Unidos que se iniciou a partir da Corrida do Ouro da Califórnia, que começou em 1849, marcando o início da massiva imigração para o oeste dos Estados Unidos e, consequentemente, o desenvolvimento desse lado do país, que começou a ser colonizado mesmo antes disso, já no início do século XIX com a dita Marcha para o Oeste, ou Westward Expansion, dominando essas áreas que, antes disso, eram dominadas pelos povos nativos. O imaginário que temos do Velho Oeste foi desenvolvido a partir da representação desse período em filmes que ficaram conhecidos como westerns, que geralmente apresentam figuras como cowboys, xerifes e foras da lei, com histórias que sempre acontecem em pequenas cidades no meio do nada, onde a lei federal não chegava, com a população tendo que se proteger de bandidos atrás da autoridade de xerifes ou de forasteiros. E quando olhamos para a história, podemos encontrar diversos mistérios interessantes relacionados a esse cenário, envolvendo pessoas enigmáticas, desaparecimentos que até hoje não foram solucionados e até mesmo lendas dos povos nativos da região que também possuem origens incertas. Então é por causa disso que no vídeo de hoje eu gostaria de conversar com vocês sobre mistérios e lendas obscuras do Velho Oeste. O Velho Oeste carrega diversas histórias de pessoas misteriosas, e um dos casos mais infames com certeza é de um homem que era conhecido apenas como Jean Baptiste. Jean Baptiste ficou conhecido na cidade de Salt Lake City, no Utah, como um ladrão de túmulos. Em 1862, um policial da cidade chamado Henry Hitch preparou o enterro de um outro fora da lei chamado Moroni Clauson. Para seu enterro, o policial adquiriu algumas roupas funerárias que foram usadas para vestir o morto no seu enterro. E algum tempo depois, o corpo de Clauson foi exumado por um irmão dele. E nessa exumação se descobriu que alguém havia roubado as roupas do cadáver. Sim, só as roupas dele. Após descobrirem isso, o policial Heath iniciou uma investigação para encontrar o ladrão das roupas. Investigação essa que chegou até a casa de Jean Baptiste, onde foi descoberto algo bem bizarro. Em sua casa, ele guardava diversas roupas que ele roubava de túmulos, que ele guardava em alguns baús. Na casa dele foi encontrado inclusive cerca de 60 pares de sapatos infantis. E em uma investigação mais minuciosa, se descobriu que, dado a quantidade de roupas que ele guardava, ele poderia ter roubado mais de 300 túmulos, guardando todas essas roupas para si mesmo, como uma espécie de troféu. Ele não roubava esses túmulos para vender essas roupas, ele guardava na sua casa mesmo, sendo que ele roubava principalmente túmulos de mulheres e crianças. O cara tinha um hobby bem esquisito. Mas quem era esse tal de Jean Baptiste? Bem, não se sabe muito, afinal grande parte do seu passado é desconhecido. De acordo com o censo americano de 1860, Jean Baptiste havia nascido em 1813, com especulações que falam que ele nasceu ou na França ou na Itália, na cidade de Veneza, mas sua origem exata não é confirmada. O que se sabe é que ele imigrou para os Estados Unidos em torno de 1850, também vivendo por um tempo na Austrália. Quando o caso do Jean Baptiste começou a ser repercutido nos jornais, a população local de Salt Lake City ficou chocada com seus crimes. Afinal, a cidade na época tinha uma forte comunidade mormon, ou a Igreja de Jesus Cristo dos Últimos Dias, que inclusive tem a sua sede na cidade de Salt Lake City. Os Mormons têm uma forte tradição no quesito de como as pessoas são enterradas, acreditando que para assegurarem que uma pessoa tenha a sua ressurreição, o seu corpo precisa estar devidamente vestido com tipos específicos de roupas. Logo, não é difícil de imaginar como a população local, em grande parte mormon, reagiu a um ladrão de túmulos estar roubando roupas funerárias dos mortos, não é? Isso foi tão forte que o presidente da igreja mormon,
Mormon na época, o Brigham Young, teve que acalmar o povo dizendo que mesmo tendo seus túmulos violados, as vítimas de Jean Baptiste ainda teriam suas ressurreições asseguradas. Pelos seus crimes, Jean Baptiste teve que ser exilado em uma ilha que fica dentro do Great Salt Lake, o lago que dá o nome à cidade. Essa tal ilha que ele ficou exilado se chama Ilha Fremont. Na verdade, ele inicialmente iria ficar preso na Ilha Antelope, uma ilha que fica um pouco mais próxima à borda do lago. No entanto, devido às águas rasas que dividem a ilha do continente, que possibilitaria uma fuga dele, as autoridades decidiram colocá-lo na ilha Fremont, que ficava bem no interior do lago, sendo um lugar bem isolado. A questão é que, aparentemente, a polícia jogou ele lá livre mesmo, sem colocar ele em algum confinamento ou algo do tipo. O Jean Baptiste estava livre para fazer o que ele quisesse naquela ilha, tendo nela apenas uma pequena cabana para ele se abrigar. Isso fez com que 3 semanas depois que ele foi isolado na ilha, ele simplesmente desaparecesse. Seu desaparecimento foi reportado quando pescadores visitaram a ilha e não encontraram nenhum sinal de Jean Baptiste. Na ilha havia apenas a cabana que ele morava destruída. Se especula que Jean Baptiste destruiu sua cabana para adquirir recursos para construir uma jangada e fugir da ilha. Após as autoridades receberem a notícia do seu desaparecimento, uma busca foi feita pela região, mas nada foi encontrado e o ladrão de túmulos nunca mais foi visto, tendo até hoje o seu paradeiro desconhecido. Alguns anos depois, porém, em 1893, caçadores que passavam próximos ao rio Jordan, também no estado do Utah, encontraram um esqueleto humano que parecia ter pertencido a um homem. Esse esqueleto tinha uma algema de ferro presa em uma das pernas, como se ele fosse um prisioneiro mesmo. Esse elemento ligou os dois casos, levantando a possibilidade desse esqueleto ser os restos mortais de Jean Baptiste. No entanto, a polícia havia confirmado que ele não tinha sido algemado durante o seu exílio, deixando a identidade do esqueleto e o paradeiro de Jean Baptiste em aberto. Outra figura meio misteriosa do Velho Oeste foi o Black Bart, apelido do Charles E. Bowles. Nascido em Norfolk, na Inglaterra, Charles imigrou com a sua família para os Estados Unidos quando ele tinha apenas 2 anos de idade, indo morar em Nova York. Charles E. Bowles se casou em 1854 e participou tanto da Corrida do Ouro da Califórnia em 1849, quanto da Guerra Civil Americana, lutando do lado da União, se ferindo gravemente durante o cerco de Vicksburg em 1863. Após essas empreitadas, Charles se tornou um grande ladrão de carruagens, atuando no norte da Califórnia e no sul do estado do Oregon, a partir de 1875, atacando principalmente carruagens da empresa de serviços financeiros Wells Fargo Company, a qual se tornou meio que a sua arqui-inimiga. O Black Bart se destacava de outros bandidos por escrever e deixar poesias nos locais de seus roubos, algo que ele fez em 2 ocasiões, fazendo sua fama de ser um bandido cavalheiro e um poeta do crime. Em uma dessas poesias ele escreveu: "Eu trabalhei muito, dei duro pelo pão, pela honra e pelas riquezas, mas nos meus calos vocês deram muito pisão, seus almofadinhas, filhos da mãe." Além de ser poeta, Charles Bowles também ficou conhecido entre suas vítimas por ser bastante educado e nunca usar palavras de baixo calão. Bowles foi pego pela polícia em 1884, após ele ser ferido em uma tentativa de roubo e deixar cair um óculos com as suas iniciais, que a partir de investigações, a polícia conseguiu encontrá-lo. Ele foi então sentenciado a 8 anos de prisão, na prisão de San Quentin, na Califórnia. Porém, ele foi liberado mais cedo, em 1888, após 4 anos, graças ao seu bom comportamento, também tendo ficado bastante doente dentro da prisão. Na sua saída da penitenciária, ele foi perguntado por um repórter se ele voltaria a roubar, o que ele respondeu com: "Não, senhores, eu cansei do crime." E quando lhe perguntaram se ele escreveria mais poemas, Bowles riu e disse: "Vocês não me ouviram dizer que eu cansei do crime?" Após isso, o criminoso desapareceu do olhar público.
É dito que depois que ele saiu da prisão, ele nem mesmo foi visitar sua esposa, apesar de escrever cartas para ela. Ele foi visto pela última vez em fevereiro de 1988 na cidade de Visalia, na Califórnia. Após isso, ele simplesmente desapareceu, também tendo um paradeiro desconhecido até hoje. Inclusive, alguns meses após o seu desaparecimento, a Wells Fargo foi novamente roubada por um bandido mascarado que deixou um poema na cena do crime, de forma muito parecida com o modus operandi do Black Bart, o que levantou especulações sobre o seu retorno. No entanto, quando a grafia da carta com o poema foi analisada junto da carta feita por Bowles, foi constatado que aquele bandido era apenas um imitador, não sendo realmente Charles Bowles. E aparentemente esse outro bandido mascarado também nunca foi encontrado. Mas com certeza uma das figuras mais enigmáticas do Velho Oeste foi um indivíduo que era conhecido como Quaijo. Quaijo era um homem possivelmente mestiço entre nativo americano e provavelmente mexicano, que nasceu por volta de 1880. Acredita-se que ele fazia parte da tribo Cocopá, mas ele foi renegado da tribo por sua origem mestiça. Ele ficou conhecido na região por ser um assassino, praticamente um assassino em série. Dizem que ele teria matado seu meio-irmão como a sua primeira vítima. Uma das principais características físicas de Quaijo é que ele tinha um pé torto, que fazia suas pegadas no solo serem bem distintas. Rapidamente, já no século XX, Quaijo começou a ganhar a fama de um assassino frio que não hesitava em matar quem quer que fosse, tendo um forte instinto de sobrevivência. Logo, ele ganhou o título de o Índio Louco, ou The Mad Indian. E dado a sua fama, praticamente todos os assassinatos que aconteciam naquela região de Nevada, especialmente dentro das minas, começavam a ser creditados a ele, mesmo sem muitas provas. Ele virou praticamente um bode expiatório da região, com os colonos dizendo que Quaijo tinha jogado uma maldição por aquelas terras. A recompensa por sua captura ou morte chegou até a quantia de $3.000 em 1919. Ao fim da sua, entre aspas, carreira como assassino, ele fez 13 vítimas confirmadas e 23 assassinatos que foram atribuídos a ele. Quaijo foi visto pela última vez em 1921, próximo ao rio Colorado. Após isso, ele ficou desaparecido por décadas, ele simplesmente evaporou. O seu paradeiro só foi desvendado em 1940. Quando garimpeiros trabalhavam em uma caverna próxima ao rio Colorado, encontrando um lugar que parecia ser um esconderijo dentro da caverna que guardava um corpo mumificado. Esse corpo foi posteriormente confirmado como sendo de Quaijo. Após essa descoberta, o corpo atravessou o país, sendo exposto em diversos eventos, até ele ser finalmente enterrado em 1974. E um caso que também envolve um serial killer enigmático se trata da figura que é considerada por muitos o real primeiro serial killer dos Estados Unidos. Um assassino que atuou antes do criminoso que leva esse título, o H.H. Holmes. Esse é o caso que ficou conhecido como o assassino das empregadas domésticas, também conhecido como o assassino da meia-noite. Esse caso se trata de uma série de mortes que aconteceram na cidade de Austin, no Texas, entre 1884 a 1885. Época em que 8 pessoas foram assassinadas, sendo 6 delas empregadas domésticas afro-americanas. Algumas vítimas foram atacadas em suas camas durante a noite, com um criminoso usando armas cortantes, e outras foram arrastadas para fora de casa e mortas.
Além de vítimas fatais, esse indivíduo também feriu gravemente outras 6 mulheres e 2 homens. Apesar de ter tirado a vida de 8 pessoas, esse criminoso nunca foi pego e sua identidade nunca foi revelada. Existiu até algumas supostas testemunhas oculares que teriam o visto, porém as descrições físicas que essas testemunhas davam eram muito discrepantes umas das outras. O caso do assassino da meia-noite aconteceu 3 anos antes do infame caso do Jack o Estripador, o assassino mais famoso desse período. E os 2 casos têm algumas similaridades, com ambos os criminosos fazendo mais vítimas mulheres e ambos nunca tendo sido identificados, fazendo até surgirem teorias que dizem que o Jack o Estripador e o assassino das empregadas domésticas eram a mesma pessoa, apesar disso ser bastante improvável. Afinal, um caso aconteceu nos Estados Unidos e o outro aconteceu na Inglaterra. Existe, no entanto, um suspeito de ser esse criminoso, sendo um cozinheiro chamado Nathan Elgin, um afro-americano que na época dos crimes morava em Austin e tinha 19 anos. Elgin foi morto por um policial alguns meses depois do fim da onda de mortes, em fevereiro de 1886, após tentar assaltar uma mulher com uma faca. Essa hipótese foi levantada em 2014 dentro do programa de televisão History Detective, mas ela não é confirmada. Mas agora falando de algumas lendas, com certeza a lenda indígena mais conhecida que surgiu na região oeste dos Estados Unidos se trata dos infames Skinwalkers. Os Skinwalkers aparecem em narrativas do povo Navajo, povo originário do sudeste do atual Estados Unidos. Os Skinwalkers, ou troca-peles, são descritos como bruxos malignos que têm a habilidade de se transformar em diversos animais, ou de se esconder em suas peles, havendo versões que falam que esses tais Skinwalkers na verdade possuem esses animais. Na crença do povo navarro, os Skinwalkers são na verdade chamados de Winaudutli, termo que pode ser traduzido para algo como aquele que caminha em 4 patas. E eles são considerados a antítese dos curandeiros que usam magia para ajudar o próximo, enquanto esses bruxos Skinwalkers usam a magia para levar doenças e morte para as pessoas. Os principais animais em que os Skinwalkers viram nas histórias são coiotes, corujas e raposas, e se acreditava que alguém virava um Skinwalker após cometer um ato impuro, como matar um parente. Os Skinwalkers provavelmente são uma das entidades navarro mais conhecidas e representadas na cultura pop, aparecendo em filmes, séries e jogos. Mas algo deveras curioso sobre o legado dessa história aconteceu bem recentemente, com a figura do Skinwalker sendo bastante comentada em redes sociais, como o TikTok, onde usuários postam vídeos de animais agindo de uma forma estranha, alegando ser um encontro com o Skinwalker. No entanto, a mitologia navarro tem várias outras entidades bem interessantes. Em sua mitologia existe a ideia dos Anaui, também chamados de Alien Gods, ou deuses exteriores. Os Anaui são consideradas forças destrutivas e caóticas que ameaçavam a humanidade nos tempos antigos. Criaturas essas que foram concebidas de forma não natural, nascendo de mulheres que tiveram práticas sexuais, digamos, não convencionais, praticadas com objetos ao invés de uma pessoa, se é que você me entende. Citando exemplos, temos o Tse Nagari, nome esse que pode ser traduzido como a Pedra Viajante, que é literalmente uma pedra senciente que consegue se locomover por aí, e gosta de se atirar contra as pessoas a esmagando. O Tetsahotsiltali, nome esse que pode ser traduzido como aquele que empurra pessoas do penhasco, era uma criatura que nasceu sem cabeça e vivia nas montanhas, utilizando das suas grandes pernas para empurrar pessoas do penhasco. E por fim temos o Yetsu, um gigante que era tão grande que podia caminhar a distância que um homem percorria do nascer ao pôr do sol em um único passo, e beber um lago inteiro em 4 goles. Todos esses tais Anaui foram mortos por um herói mítico navarro conhecido como Nayenesgani, que também pode ser considerado o deus da guerra dessa mitologia.
uma outra lenda interessante da região se trata dos Sitekha. Esse é o nome de uma tribo lendária que foi reportada pelos Paiutes do Norte, uma outra tribo da região. Segundo a história desse povo, os Sitekha, algo que na língua deles significa comedores de tule, sendo tule um tipo de planta que cresce na região, foram uma tribo rival que os Paiutes entraram em conflito em algum momento. Os Sitekha eram descritos como homens peludos que tinham cabelos avermelhados, como se eles fossem ruivos. Esses tais Sitekhas, segundo as histórias, eram canibais, que gostavam de se enfeitar com ornamentos feitos de ossos humanos. Essa tribo canibal viveria também na atual região do estado do Nevada, e nesse conflito que eles tiveram com os Paiutes, eles teriam sido extintos, com a batalha final acontecendo na caverna de Lovelock, próximo à cidade de Lovelock, Nevada. E em algumas versões dessa história, é dito que os Sitekha eram também gigantes, sendo muito maiores do que uma pessoa comum. Existe muita controvérsia em relação a essa história dos Sitekha, com pessoas que levantam a possibilidade de realmente ter existido uma tribo canibal que os Paiutes extinguiram no passado, e esse, digamos, evento histórico se tornou uma lenda dentro do povo, com outros dizendo que tudo isso não passa de uma história folclórica. E algo que colocou mais lenha nesse debate foram alguns achados arqueológicos que foram feitos dentro da caverna de Lovelock em 1911, ano em que 2 mineradores encontraram corpos mumificados de pessoas que, segundo eles, eram bem grandes e tinham os ditos cabelos ruivos. Esses tais achados teriam sido posteriormente destruídos antes de serem melhor analisados por arqueólogos. Essas primeiras explorações dessa caverna, inclusive, destruíram grande parte da sua estrutura interior. Apesar disso, alguns outros artefatos encontrados na caverna foram recuperados, que mostram como povos viviam naquelas regiões da caverna há muitos anos atrás. Interpretações modernas sugerem que esse achado das múmias foi aumentado para atrair turistas até a região, sendo que essas múmias eram bem menores do que o reportado, com os cabelos ruivos podendo não serem naturais daqueles indivíduos, sendo o resultado da mudança de pigmentação que os cabelos têm após a morte. Inclusive, essa parte dos cabelos ruivos é bem polêmica, já que uns usam esse elemento da lenda para desenvolver a ideia de que já existiam europeus aqui nas Américas há muitos anos atrás, vivendo entre os nativos. Hoje, alguns acreditam que a história dos Sitekha surgiu no povo Paiute como uma forma de explicar fósseis e achados bem antigos, como fósseis de mamutes ou vestígios arqueológicos de um povo que habitou a região antes dos Paiutes. Afinal, dentro da lenda dos Sitekha, o período onde aconteceu essa tal batalha entre as tribos é incerta, com ela acontecendo há muito tempo atrás, talvez séculos antes da chegada dos europeus. Então eu acho que é isso. Esses foram alguns mistérios e lendas obscuras do Velho Oeste. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se sim, não se esqueça de deixar um comentário aí embaixo, deixar o seu like e se inscrever no canal para mais vídeos como esse no futuro. E no mais é isso, eu espero todos vocês em um próximo vídeo. Até mais!